Selma, seja bem-vinda. Com pausa para a emoção, que é o quadro que a gente faz na última segunda-feira de cada mês. Nós vamos falar o que hoje, Selma? Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde, Kelly. Hoje a gente vai falar sobre a roda das emoções. A roda das emoções a gente começou a falar no final de junho, né? Semestre passado. E tem uma coisa também, vou ter o método Evo, que a Selma está com 29 cortesias que a Silvia já pagou dela. A Silvia já levou. Para o dia 31 a 2 de agosto, aqui em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, imersão de inteligência emocional, método Evo, do Márcio Micheli. Todos convidados. E presencial. Então, cortesia, a Selma está aqui. E você pode pegar com a gente aqui no Kelly Férias Oficial, no Selma Morinho, na Rádio Guará. Só seguir o Instagram da gente. Lembrando que tem que enviar CPF, o número do telefone para a gente entrar em contato, porque vai receber um link. Através desse link, a pessoa vai fazer o ingresso, né? Vai ter acesso ao ingresso que ela vai apresentar, fazer a apresentação na recepção na sexta-feira, 9 horas da manhã. É de 9 às 20 horas, no mais tardar 21 horas. São 3 dias, Centro de Convenções Ulisses Guimarães. É uma oportunidade de você estar se cuidando, né? Aprendendo um pouco sobre inteligência emocional, tendo um momento para si e também para você ganhar, né, essa cortesia, porque vai ser realmente totalmente grátis. E vai ser muito proveitoso para a pessoa que ganhar. Vai ser muito bom. Hoje a gente vai falar então da roda das emoções, que é uma técnica que foi criada pelo psicólogo Robert Publish. E ele criou esse diagrama. Ele usa um diagrama colorido com as emoções básicas, as primárias e as secundárias. Então, isso é importante porque, né? Já que o nosso quadro é pausa para emoção, nós precisamos saber quais são as emoções que a gente sente. Em primeiro lugar, a gente precisa identificar o que a gente sente. A partir da identificação, esse é um trabalho de autoconhecimento, um trabalho de autoconhecimento, né? Você vai saber o que você sente a partir dessa identificação dessa emoção que você começa a trabalhar. Geralmente a pessoa fala, eu tô com ansiedade. E a ansiedade, ela tem gradações. A raiva tem gradações. A raiva, quando é muito intensa, é ira. A raiva com uma intensidade moderada é raiva. E a raiva, quando você é menos, né, intenso, ela é aborrecimento. Então nós temos aqui uma gradação. Raiva silenciosa. Meu filho fala muito isso, que as pessoas têm raiva silenciosa. O que significa ela fica essa aborrecida, raiva silenciosa? Fecha a cara, mau humor. Tem gente que acorda assim, né? Raiva silenciosa. A raiva silenciosa. Tá revoltado com o mundo. Acordou, não sabe nem por que tá com raiva. Agora eu não conhecia essa raiva silenciosa. É esse aborrecimento. O meu filho que fala, esse fulano de tal tem a raiva silenciosa. É mais moderada. Ela não se expressou ainda, né? Ainda não soltou, tá presa ali. Tá presa, mas você percebe. É perceptível, porque a expressão facial, ou então alguma hostilidade, né? A emoção, ela vai ser expressa por vários canais, né? Pela voz, pelas atitudes. Então, a pessoa, ela pode ser hostil e ela pode ser agressiva. Ela pode só agredir com a fala, só não, né? Tudo isso. Mas ela também pode agredir fisicamente. Acho que a agressão com a fala é muito, muito pior. É pior do que a agressão física. Tem pessoas que são mais sensíveis, né? Tem pessoas que falam assim, eu prefiro porque a física, que me bata a física do que dói, bata. Mas passa. A fala dói, fica e crava no coração, na mente da pessoa. Então, assim, Virou a raiz de amargura. não é bom nenhum dos dois. Né? Porque você pode se quebrar, ir pro hospital, até morrer. Mas o outro você fere a alma. É porque o que acontece? São feridas, né? A ferida visível é a que a pessoa bate e fura, rasga, né? Então você vê ali o sangue saindo. Mas a ferida invisível, então pessoas que
matam a outra de raiva, matam o tempo da outra. Então a gente precisa também prestar muita atenção às pessoas tóxicas, porque existem algumas pessoas que se aproximam de outras com a toxicidade. Ela suga, ela rouba a bênção do outro, né? Rouba o presente que o outro tem, a alegria. Tem pessoas que acabam a alegria de outra. Nossa. Né? Acaba com a paciência de outra. Tem até onde está energia? Fala, energia. Ai, credo que horror. Mas roubar a bênção do outro é demais. Como é que rouba a bênção do outro? Ela atrapalha, né? Atrapalha chegar. Então, inveja. A inveja, verdade. Esqueci da inveja. A inveja, ela mata. Tem gente que fala assim, tá roxo de roxo de inveja. E vermelho de inveja. E vermelho de raiva. Até usado com essa cronologia aqui que foi feita, né? É uma cromoterapia das emoções. Então, as cores também, elas indicam a vibração. Ele fez esse estudo, né? Esse psicólogo, o Robert. Ele fez estudo das cores, a vibração das cores, a intensidade das emoções, e ele faz também, tem momentos aqui, quando ele vai seguir a composição das emoções secundárias, ele faz composição de uma emoção e outra. Duas emoções juntas, ela cria uma nova emoção. Por isso que é importante a gente identificar o que a gente realmente está sentindo. Será que a pessoa está sentindo alegria? É alegria, euforia? É alegria, felicidade? Então, a gente precisa decodificar. Porque a partir do momento que é mais fácil da gente trabalhar nós conosco mesmo, né? No autoconhecimento. E também um terapeuta, quando vai trabalhar com um cliente, um paciente. E quais são as cores aí que você tem? Vamos falar algumas, né? Pelo menos aqui. Vamos começar com o amarelo que nós temos. A principal, que é a alegria. Mostra lá aqui e mostra também aqui no Instagram. Mostra. Você tirou a foto, né? Tirei. A alegria. Ela tá aqui no meio, que é a alegria básica. Amarela, por isso que o pessoal fala amarelo. Que é uma cor alegre. O amarelo é uma cor alegre. Alegria. A estasia, né? Está extasiado, o êxtase, ela é o amarelo mais intenso. E a serenidade é o amarelo menos intenso. O amor então, é um verde. O amor, ela é a junção da alegria com a confiança. Confiança e alegria geram o amor. Aqui já são cores que são emoções que são secundárias. Junta duas primárias e forma uma nova emoção. E depois tem as terciárias. Então ele fez essa composição das emoções. Isso é bem interessante porque às vezes você acha que você tem aquela emoção pura. Lembra que eu falei para vocês que tem autores que usam Marta? Medo, alegria, raiva, tristeza e amor. Né? Muitos usam essa, que é uma classificação que são as emoções básicas. A partir dessas emoções, você tem outras composições. Esse estudo aqui do Robert, ele traz 8 emoções básicas. A partir dessas emoções e das gradações das emoções, nós vamos ter secundárias e terciárias. Então, eu vou ler aqui rapidamente. O melhor amarelo. Vamos começar com o amarelo, né? Êxtase, alegria, serenidade. Nós temos também a confiança. A confiança mais intensa é a admiração. A confiança mais branda, ele colocou como aprovação, no verde. Aqui a gente tem um verde, um tom médio, um tom mais escuro, um tom mais claro. A mesma coisa ele fez com o amarelo, o laranja, o vermelho, né? Dá pra ver lá? Mostra aqui também pra gente no Instagram. Acho que aqui dá pra ver. Amarelo, as cores, que é a alegria. Aqui, me dá aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa câmera aqui. Vou mostrar aqui, ó. A galera do YouTube. Vai falando, Selma. Alegria. Consegue visualizar, né? Olha lá, já arruma pra gente. Aí. Mostrando. Tá mais pra... Isso. Alegria, amarelo. Confiança é o verde. Medo é o verde escuro. Surpresa é o azul. Tristeza é o roxo. O nojo, o rosa. Vermelho, a raiva.
e o laranjado, a antecipação. Aí vocês estão vendo que ele é o terceiro, né? O mais intenso, que é o mais próximo aqui, o primeiro círculo, é a emoção mais intensa. Mostra aqui no Instagram também, ó. É a emoção mais intensa. É porque nesse aqui só tem a primária. Esse aqui tá a primária. Que são as coisas primárias. Uhum. Elas vão ter elas vão estar intensificadas ou mais moderadas. Isso. Aqui, ó. Aí a gente consegue... Boa tarde, Quelíssima. A terapeuta Selma e o sonoplasta Jorge estão ligadinhos no programa. Beijo, pastor Ideran, que também tá ligadinha com a gente aqui no nosso Instagram, Carifreiras Oficial. Beijo, dona Ideran. Então, gente, as emoções primárias... Mostra aqui, o povo não viu, não. Vamos aqui, pessoal. Aqui são as emoções. As cores mais vibrantes... São mais intensas. O azul para o amarelo. Aí o roxo para o laranja são sentimentos de raiva, ele não fez essa gradação assim, o que é bom, o que é ruim. Outra coisa, as emoções não existe emoção boa e emoção ruim. A emoção é o quê? É uma reação psicofisiológica que nós, seres humanos, né, temos em relação a estímulos externos ou estímulo interno. A gente já falou sobre isso. Os estímulos externos são o quê? São os perceptíveis nos 5 sentidos. O que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente fala. Né? Então, os 5 sentidos, eles vão perceber esses estímulos e o nosso corpo vai reagir com emoção. Mas a gente também reage na interpretação do que está acontecendo. Uhum. Isso, muito bem. Obrigada. Ótimo, muito obrigada. Tá no YouTube do Agora FM, você vai ver a roda. Essa aí é a roda das emoções. Tá, então as emoções, elas não têm emoção boa, emoção ruim. As emoções, elas são necessárias e vai depender da nossa interpretação. As emoções, elas são neutras. Agora, se você precisa sentir, porque você está reagindo a um estímulo. A câmera. Tá. Pode ir falando. Tá. É porque às vezes eu tenho que falar aqui pro Instagram. Gente, então, vamos lá. As emoções primárias, elas estão situadas no núcleo, na segunda linha da circunferência, né? Vocês estão vendo ali a circunferência, que é na segunda linha. A primeira linha, vamos ver, ó, extasia, que é o êxtase, né? A primeira. A segunda é a alegria, a terceira, serenidade. Então, as emoções, elas vão estar, a gente vai começar a fazer o estudo na segunda linha, que são as emoções primárias. Alegria, confiança, medo, a surpresa, tristeza, o nojo, raiva e a antecipação. Quando a gente começa a misturar essas emoções, nós vamos ter já a segunda fase, que são as secundárias. Então, você já vai começar a fazer um trabalho de juntar. Aqui, não sei se vai dar para mostrar para vocês, mas dá para ver por ali. Quando você vê a alegria e a confiança, você vai gerar o amor. Então, o amarelo e o verde, você vai ter amor. Só que ele vai ter gradações. Vai ter o êxtase com admiração, alegria, confiança, serenidade e aprovação. São as intensidades desse amor. Então, a gente tem a intensidade e tem a qualidade. Quantidade e qualidade da emoção. Então, o estudo dele é bem interessante, porque ele vai pegando a roda, ele vai girando a roda e vai vendo o sentimento anterior com o próximo. Depois, ele gira essa roda e ele pula uma casa. E depois ele gira e pula 2 casas. Então, nós vamos ter 24 emoções. Isso é importante a gente ter... Com essa roda, 24 emoções? 24 emoções. Porque a esfera tem 8 pontos, né? Dividido em 3. A intensidade mais forte, a média e a mais fraca. São 8 na base e nas 3 camadas. Vão dar 24 emoções. Aí, como é que a gente vai trabalhar, né? Vamos ver aqui. A alegria e a confiança geram o amor. A confiança e o medo, submissão. Confiança e o medo? Confiança e medo, submissão. A admiração e o terror, que é mais profundo, também é a submissão, só que é uma submissão mais profunda. Então, ele faz essa gradação. A aprovação e a apreensão também é uma submissão, só que uma submissão mais branda. Então, ele faz
essa gradação de intensidade e de variedade de emoções. Por isso que é importante a gente identificar. Quantas vezes a pessoa chega no consultório ou chega para você, para um conselho, e ela não sabe identificar. Ela identifica algo, mas ela não consegue. Por quê? Já é uma emoção secundária ou terciária. Ela não consegue perceber. Aí você tem que conduzir com algumas perguntas aquele cliente, aquela memória que ele tem, ou o evento que aconteceu, ele vai descrever o que aconteceu. Daí você vai conseguir perceber. Então tem que ter um olhar clínico. A própria pessoa consegue também. Através de algumas perguntas, quando que aconteceu, se aquele padrão é repetido. Isso é muito importante a gente verificar os padrões de repetição. Tem pessoas, vamos supor, começa a ler um livro, deixa ele na metade. Começa a fazer um curso, para na metade. Então, ela tem um padrão de não terminar coisas. Quando que aconteceu pela primeira vez? Essa é a pergunta que a gente faz. Primeira pergunta que a gente tem que fazer. Ou você faz com você mesmo. Quando que isso aconteceu pela primeira vez? Ou, como você mesma falou, tem pessoas que ficam mais magoadas quando uma pessoa mais amiga, mais próxima, não valida a atitude ou a personalidade, né? E tem pessoas que acham assim, não, eu prefiro que me bata do que não me elogiar ou me destratar. Tem pessoas assim, que a ferida emocional, o gatilho dela é a fala. Vamos supor, você não é amorosa. Vamos falar assim, né? Você não é uma pessoa amorosa. A pessoa se sente ressentida. Então, tem pessoas que preferem que o outro chegue e bata. Porque ela acha que sente menos dor do que atingir emocionalmente. Então, a primeira pergunta que a gente faz. Quando que esse padrão começou na sua vida? Foi na sua infância? Foi na adolescência? Quando que você percebeu pela primeira vez? Às vezes, quando a gente faz essa pergunta, não vem a primeira, mas vem a mais antiga que ela lembra. A gente sempre tem que trabalhar com as memórias. A gente já falou aqui, né? Qual é o tempo mais importante pra gente? Passado, presente ou futuro? É o presente. É o nosso passado, porque a gente tem que revisitá-lo. A gente vai memorizar, mas o nosso presente é que vai definir o nosso futuro. A partir da ressignificação do nosso passado. Então, a gente precisa lembrar o que nos traz esperança, mas a gente precisa lembrar onde aconteceu o trauma, para ressignificar aquele trauma, para minimizar a intensidade daquela memória, como aquela memória foi guardada. Porque a gente aprende com um forte impacto emocional e com a repetição. Se aconteceu algo muito impactante na sua infância, ou às vezes até na idade que você tiver, algo muito impactante que vai ficar gravado na sua memória com mais força. É como se fosse uma impressão de uma impressora. Fica mais forte. Quando você vivencia alguma emoção assim, com um impacto emocional muito intenso. Ou se você todo dia repete aquilo ali. Por isso que a rotina, a gente tem um estudo que é mudar hábitos, né? Ou adquirir novos hábitos, que é você repetir durante 21 dias. A neurociência também tem uma técnica que são 21 dias, 30 dias e 90 dias. Tem casos específicos que você usa 90 dias para você criar um novo hábito. 90 dias? Fortificar. Porque são 3 meses, caminhos... Você acha pouco? Eu acho pouco, 3 meses. Mas se você fizer todo dia aquela todo mesma dia. ação ou aquele mesmo pensamento, você vai criar uma estrutura neural, um caminho neurológico, sinapses vão ser criadas e vai ser fortalecido, vai criar uma força no seu cérebro. Você vai criar um caminho. Para você não vai esquecer o que aconteceu, você vai enfraquecer aquela emoção antiga forte e vai criar um novo hábito. Por isso que a gente trabalha, né? Criação de novos hábitos durante 21 dias, 30 ou 90 dias. Depende do que a gente está tratando no consultório, né? O Galo tá falando aqui. Beijo pra você, Galo. Lembrando que amanhã o Capital Moto Week é gratuito, tá? Amanhã e quarta-feira. Quem quiser conhecer a Vila do Capital Moto Week, a Vila do Bem, que é de 8 da manhã às 5 horas da tarde.
Perdão, gente, de meio-dia às 18 horas, tá? Para o público, 8 horas da manhã já para os expositores. De meio-dia às 6 da tarde, o Vila do Bem. O Galo falou aqui, Selma, o seu conteúdo é muito bom, mas como é que eu vou saber fazer essa roda? Tem que fazer com você? Olha, ela tem, a gente tem esse material na internet, de graça. Qualquer pessoa Mas como é que ele vai atingir. saber fazer a roda? Mas a roda, tem professor, eu faço. Se quiser entrar em contato comigo, eu vou deixar no final aqui meu Instagram, meu celular, melhor celular e e-mail. Mais fácil de eu entrar em contato do que Instagram. E aí a gente faz um consultório. A gente faz as perguntas inteligentes, né? A pessoa vem com uma queixa inicial, né? Respondendo especificamente para ele, né? Galo, né? Galo. Você vai chegar e vai trazer uma queixa principal. Uma queixa pode ser uma procrastinação, pode ser uma tristeza, uma angústia, ou um diagnóstico de ansiedade. Você vai chegar no consultório e vai falar. Aí a gente vai começar a fazer algumas perguntas. Quando aconteceu a primeira vez? Como aconteceu? Se ele consegue perceber que existe uma repetição, e a gente vai ver quais são os gatilhos. E a partir daí, quando ele vai conversando, a gente vai detectando as emoções primárias. Eu identifico a primária. Às vezes eu consigo identificar a secundária ou a terciária. Aí eu vou trazendo, vou fechando, até a gente chegar na primeira emoção. Que ele tá passando no dia. Para sensibilizar. Porque geralmente é um processo, né? Não tem como no primeiro dia você já identificar. Pode. Geralmente não. Na segunda ou terceira sessão, a gente consegue já trazer para a pessoa um quadro mais claro do que ela está sentindo. Porque ela pode trazer, vamos supor, uma terciária. Né? Ela vai ter alegria e medo, que são as secundárias. A alegria é amarela e o medo, você vai pular uma casa da confiança, vai para a segunda. Alegria e medo. Ela vai gerar a culpa. A alegria e a raiva gera orgulho. Então, a gente precisa identificar o que a pessoa... A primeira emoção, para saber com qual ela está se associando. Fica um pouco confuso explicando aqui, mas na prática é fácil, porque a gente faz algumas perguntas. Viu? Meio confuso, mas pessoalmente a história muda. É uma ferramenta que é mais usada em consultório, porque é uma ferramenta que vai depender. Primeiro, porque a pessoa precisa de um espaço mais intimista, né? Ela vai contar alguma coisa que geralmente é um trauma ou alguma dificuldade que ela tem de relacionamento com os pais, ou com os filhos, ou com o cônjuge. Acontece muito com os pais e filhos. Acho que respondi, né? Respondeu. É uma ferramenta que a gente usa mais em consultório. Então, ele pode... Autodidata, ele pode procurar na internet, tem vários materiais, esse material mesmo que eu uso é da internet, tem materiais que não são patenteados, então você pode utilizar. Tem o próprio livro do Robert Publitt, que se ele quiser, ele também pode ter acesso, mas ele pode ir num terapeuta que usa a técnica e vai fazer com ele. É meio lúdico, né? Porque tem as cores, tem umas perguntas que a pessoa vai se soltar, é bem interessante. E o que acontece em terapia, fica em terapia, viu, gente? Sigilo. Ninguém pode... Chegou ali, a gente fala, a gente esquece. Falou, esqueceu. Vai encontrar, vai lá no MotoWiki, né? Encontra a pessoa, oi, tudo bem? Ninguém fala de problemas, né? Encontra no shopping. Porque às vezes, né, o terapeuta encontra o cliente. Todo mundo tá no MotoWiki. Então a Rádio Guará está no MotoWiki. Amanhã estaremos lá fazendo a cobertura da Vila do Bem. Postando no Instagram. E a Vila do Bem é de meio-dia às 6 da tarde. Gente, não é pro show. A Vila do Bem são projetos sociais, vai ter cinema, vai ter muita coisa legal. Mas você pode conhecer o MotoWiki também de uma maneira gratuita, a Vila da Moto, a cidade da moto, que está acontecendo até o dia 1º, até sábado agora, na Granja do Torto, e a Rádio Guará está presente. Vamos lá, Selma, falar de emoções, né? Mais emoções, então. Vamos continuar aqui. Eu não sei se vai dar para você agora
colocar... Essa aqui é a segunda. A segunda que a gente vai ter. São várias? São quantas Surpresa rodas? e tristeza são 3 rodas. Mas todas com as mesmas cores? São diferentes, são as mesmas cores, mas a composição é diferente. Quem vai juntar com o quê? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, depois eu mostro lá, tá? Beijo pra você, Fernanda Mendes, nutricionista aqui também, que tá ligadinha aqui com a gente. Tudo vai depender do... Beijo, Fernanda, mandou um beijo maravilhosas. Obrigada. Vamos ver aqui. Aqui, ó, vou mandar pro Jorge botar. Então, vem agora distração no azul e no amarelo, que o amarelo tá mais bonitinho. Serenidade, alegria, estasia. É que é êxtase, né? Mas ele tá estasia. Mas são as mesmas palavras. São as mesmas palavras. Ué. São. O que vai mudar é aqui em cima, ó. Aqui é que muda. Ah, tá. Então aqui é submissão, intimidação, desaprovação, Isso. remorso, desprezo, agressividade, Isso. otimismo e amor. Isso mesmo. Porque aqui é o que ele tá fazendo. Ele tá juntando as que estão próximas. O amarelo com o verde, amor. O verde claro com o verde escuro, submissão. O verde escuro com o azul, intimidação. O azul com o roxo, desaprovação. Então você vai juntando as que são uma do lado da outra. Você vê uma emoção do lado da outra. E aí você vai ter a secundária, o que nasce dela, né? O que seria isso? Vamos supor, você tem uma amargura. O que seria a amargura? A amargura é uma raiva, né? Acho que a amargura é a terceira. Falando, você tá tão amargurado. São 3. Deixa eu ver se tem amargura nesse daqui. Vamos para a inveja, então. Inveja é a tristeza com a raiva. A inveja e tristeza com raiva? Com raiva. Então tem muita gente invejosa por aí. É uma tristeza profunda, é uma raiva, né? Porque o outro raiva tem. Por quê? Eu não tenho. A raiva do outro conseguir e ele não ter. E a tristeza. Às vezes a pessoa nem percebe que tem essa tristeza existencial. Frustração. É a frustração. A pessoa tem, aí fica com inveja do outro em vez de correr atrás do seu. Também. A frustração porque ela não conseguiu, né? Mas o sol tá pra todo mundo, só ela correr atrás. Mas o não, todo mundo pode ter não. Você pode receber um não e se sentir frustrado, mas você vai... Essa emoção, ela não é ruim. Você pode ser frustrado. Vamos supor, você quer passar num concurso público. Estudou, não conseguiu a pontuação. Você se frustrou, não passou naquele momento. Mas essa energia dessa frustração vai fazer com que você vai estudar mais, você vai se preparar mais e no próximo você... Então você não pode parar, você vai continuar. A frustração, ela não pode... Nenhuma emoção pode ficar estagnada, cristalizar. A emoção, ela tem que sair, você tem que expressar, mas ela tem que ser elemento, energia para você mudar, para você seguir. É um rio que segue. Canalizar. Pro bem. Pro bem. Ela tem que... É um rio que segue, ela não pode parar, porque a água parada, ela não vai... A água parada da dengue. Pensar nisso, gente. ela não vai ser saudável. E a dengue não é bom, não. Então... Não é saudável. Então, gente, emoção a gente expressa, mas a gente não fica com ela guardada no coração. Porque coração é uma maneira de a gente dizer, né? Porque tudo é mente. Nós temos um hemisfério racional e um hemisfério emocional. Então, nós precisamos ter sempre esses caminhos, que é a integração, né, dos dois hemisférios. Tem exercícios específicos de respiração, tem vários exercícios psicomotores que a gente estimula nosso cérebro até essa integração. Nós precisamos de equilíbrio. Então, o tempo todo que a gente usa essas técnicas, eu trouxe algumas técnicas aqui para autoestima, né? A primeira coisa que a gente trabalhou foi o nosso diálogo interno, com o nosso nome, o acróstico do nosso nome. A gente se valorizar. Depois nós trabalhamos as 5 linguagens do amor, como que a gente se expressa, como a gente conversa com as pessoas. Todas essas são ferramentas que vão ajudar o quê? A gente viver em equilíbrio, a não estagnar. A água parada só dá doença. Então, gente, é rio. Vamos girar essa água. A água parada dá dengue, gente. Então, vamos tirar a água, até para nós mesmos também, né? A água parada não é legal. Tem que girar, tem que movimentar.
E essa linguagem do amor que você falou foi muito importante porque as pessoas não... Tem muita gente que não se conhece. E não sabe como é que é a linguagem do amor expressivo. Esse dia eu estava conversando com a Dani Sua Viagem, ela falou pra mim que a linguagem do amor do marido dela é assim, assim, assim. E que ela tá mais assim por causa de uma situação que ela tá passando. Eu falei, nossa, você conhece a linguagem do amor? Acho que ela veio aqui no nosso programa. Ai, tomara ver isso aqui. E é muito foi uma aula importante. muito boa. A linguagem do amor, as pessoas não conhecem. Não se conhecem para conhecer o próximo, como amar o próximo. Primeiro a gente tem que se amar, né? Fazer uma perguntinha. Você se ama? Né? Kelly, você se ama? Selma, você se ama? Por que você se ama? Então, você vai dizer por que você se ama. Você precisa desenvolver essa narrativa. Você precisa saber por que você sente amor por você. Se você não sabe por que você sente amor por você mesma, se você não se valida, se você não sabe o que você gosta, se você não sabe onde você quer chegar, os sonhos que você quer ter, o que você quer fazer, onde você quer chegar. Se você não se conhece, como você vai... Não se conhece, não se ama, como você vai gostar e amar outra pessoa? Não é possível. Algumas pessoas acham, não, eu preciso da linguagem do amor para trabalhar com meu filho. Não, a primeira coisa você precisa da linguagem do amor para você saber quem você é. O que você faz, o que você gosta, o que você não gosta. E, assim, essa ferramenta, né, que é a ferramenta da linguagem do amor, ela também ajuda você a identificar quais são os sentimentos que você está tendo nos seus relacionamentos. Geralmente, os relacionamentos que mais machucam a gente são os mais íntimos, os mais próximos. Se uma pessoa que você nunca viu na vida passar na rua e falar assim, você não é eficiente. Vamos supor, você não trabalha, não é tão eficiente, não é eficaz no seu trabalho. Você não vai nem se importar. Agora, se o seu pai ou a sua mãe fala, meu filho, você não é eficiente. Aí você se importa. Né? Aí você se importa. Expectativa. Quanto mais íntimo, quanto mais próximo, mais aquela fala, aquela validação vai te atingir. Por isso que é importante você saber o que você sente. A primeira coisa, você identificar as emoções que você está tendo. Ok? E a gente se conhecer. Que é o primeiro passo que você está ensinando as pessoas a se conhecerem e ter autoestima. Que eu percebi aqui no decorrer do semestre passado é que as pessoas não têm autoestima. Tem muita gente que fala, eu tô com a autoestima muito boa, eu tô assim, se veste bem, mas por dentro a autoestima dela está gritando que ela não tem autoestima. A autoestima não é só você estar bem com a roupa, com a maquiagem, com a unha, e por dentro você está numa situação deplorável. O exterior, ele simplesmente vai validar o que já está acontecendo dentro. É de dentro para fora. Igual a beleza. Você trata, você se hidrata, você se alimenta equilibradamente, alimentação balanceada, você dorme corretamente, você dorme às 6 a 8 horas, contínua, sem interrupção, o sono contínuo, né? Porque ele é saudável, ele vai renovar suas forças. Então você trata o físico, você trata a camada mais externa, que é o nosso corpo. Você trata as suas emoções e você trata o seu espírito. Então, a pessoa, ela diz que está bem com a autoestima boa só pelo exterior. Uhum. Não, ela tem que ser de dentro para fora. Então, primeiro ela tem que cuidar do corpo dela, fazer uma atividade física, se alimentar, dormir, ter bons relacionamentos, cultivar relações saudáveis. Porque não adianta nada você sair com uma pessoa tóxica. A gente começou a falar sobre isso, né? Sobre as emoções. A pessoa que não é saudável, infelizmente, ela vai exigir muito de quem é saudável para ela se blindar. O saudável tem que se blindar. Porque se uma laranja podre no cesto, ela vai apodrecer as outras laranjas. Isso não quer dizer que você vai se isolar. Muito pelo contrário, você vai se relacionar com várias pessoas. Mas você pode escolher. Você não precisa ter intimidade com certas pessoas, que você sabe que aquela pessoa tiver intimidade com você, ela vai te deixar para baixo, ela vai te denigrir, você sabe que ela tá com inveja das coisas que você tem. Então Mas tem pessoas que se disfarçam muito bem, Selma. Tem pessoas que disfarçam muito bem em relação a lobo pele de cordeiro. O narcisista é assim, né? O narcisista, ele tem vários estudos, ele consegue
iludir, né? Ele influencia, ele prende como se fosse uma presa mesmo a outra pessoa emocionalmente. Então, ele usa chantagem emocional, ele ilude, ele te dá coisas que você gosta, mas depois ele te sabota, ele te põe para baixo. Então, tem vários relacionamentos. Porque como você falou, né? A gente tem alguns feedbacks aqui na rádio de pessoas que estão com autoestima baixa. Por quê? Gente, a primeira coisa que eu falo, cuida do corpo. Cuida do seu sono, cuida da sua alimentação, cuida da sua hidratação. Cuida dos seus relacionamentos mais próximos. Cuida da sua fala com você mesmo. A sua interpretação dos fatos, não é? A sua interpretação do que está acontecendo, seu diálogo interno. No momento de uma crise ou um momento de dificuldade, qual é a primeira frase que vem na sua cabeça? Você tem que prestar atenção. É verdade. Você não precisa falar aqui agora, né? Mas faça um exercício aí, vocês que estão em casa, acompanhando o programa. Qual é a primeira frase que vem na sua cabeça? Eu sou burra mesmo. Eu não mereço isso mesmo. Então, são frases que estão te denegrindo e estão consolidando um caminho no seu cérebro. E a partir disso que você está falando para você mesma, você vai agir. Então, você está se programando na sua mente, está fazendo uma programação. Então, você vai se denegrindo. A autoestima, ela começa... Assim, a autoestima, a gente precisa ver caso por caso, né? Mas, geralmente, são esses diálogos internos. A gente até um Big Brother no começo do ano, tinha uma bebê aqui de Brasília, a Chayane, que ela ficava falando isso, eu sou burra, eu sou aquilo outro. E isso incomodou até atenção, a direção, né? Chamou atenção, porque metade dos brasileiros falou isso. Então, metade dos brasileiros se identificaram com ela. Porque esse diálogo é uma coisa que a gente precisa ver. Por que a primeira coisa que eu trouxe foi o acróstico? Não sei se todos que estão assistindo estão desde janeiro. Você vai pegar as primeiras letras, as letras do seu nome e vai escolher uma palavra que vai te qualificar. Você vai se qualificar. Todo dia, você pode até escrever, deixar escrito em algum lugar. Todos os dias você vai ver aquelas qualidades do seu nome. Por exemplo, Selma, carinhosa, elegante, linda, maravilhosa, amorosa. Aí você pode mudar, você pode deixar essas palavras e falar durante 21 dias, porque você vai criar um hábito, 30 dias ou 90 dias, mas você pode acrescentar. Você pode colocar carinhosa, criativa, caridosa, companheira, vai pro elegante, elétrica, esperta. Então, só qualidades. Então, você vai treinando fazer um trabalho de consolidação da sua autoestima, da sua identidade. A primeira pessoa que precisa se amar é você mesmo. Se você não se ama, ninguém vai te amar. Você tem que ser a pessoa mais importante da sua vida. A pessoa mais importante da minha vida sou eu. Todos nós temos que falar isso. A pessoa mais importante da minha vida sou eu. Tem uma amiga minha do turismo que ela fala assim, estou guardando dinheiro para levar a pessoa mais importante para viajar. Eu mesma. Eu sempre me apresenteio. Eu aprendi isso. Tem uma pessoa a pessoa mais minha, importante para viajar, eu mesma. Tem que viajar. É claro, isso não tira de você a possibilidade de você fazer o bem para outra pessoa. Convida outra pessoa para viajar com você, chama uma pessoa para jantar, para almoçar. Não, fazer o bem, mas a pessoa, nós somos criados a pensar no outro e esquecer da gente. Porque a gente pensa mais, a gente é egocêntrico. Mas é a criação, e não é. A gente se anula para o outro. A gente foi criado assim. Geralmente as mulheres são mais assim, né? É uma questão cultural. Não estou dizendo que a gente tem que ser assim. Mas homens também, por exemplo, se você pensar muito em você, as pessoas falam que o mundo gira em torno do seu umbigo. Você é uma ilha, chegada por todos os lados. Não é assim. Não, a pessoa interpreta diferente. Tem que ter equilíbrio. Você não pode ser egoísta de não querer é tudo egoísta, pra você. Não é egoísta, mas as pessoas nem têm egocêntrico que pensa só em você. Mas a gente precisa ter o equilíbrio. Você pode ajudar o outro, mas você nunca pode se anular. Porque isso daqui é para visita. Porque isso daqui é quando não sei quem chegar. O filho que mora nos Estados Unidos vem. Às vezes nem vem de férias. Ou então que mora em outra cidade, ou mora em outro lugar. Isso aqui é só para fulano. Ninguém usufrui. Tem o sofá. Até lembro que a Rúbia, né, estava conversando com a gente segunda-feira passada, e que ela comentou isso.
esse sofá aqui da mãe dela, né? Não podia ninguém sentar no sofá. Ela só foi ter o prazer de sentar no sofá quando ela adulta, né? Ela comprou o sofá para casa dela. Então, a gente tem experiências, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Quanto a gente está facilitando uma outra pessoa se amar e quanto a gente está dificultando. E a gente tem que prestar atenção na gente também. Quanto que no nosso trabalho, as nossas relações de trabalho, as nossas relações domésticas, né? Na nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, na igreja, no clube, onde você for. O ser humano está sempre se relacionando. Então, a gente precisa perceber. Você não vai ficar o tempo todo pensando, qual é o sentimento que eu estou tendo. Não, mas você consegue perceber a vibração da energia que você está exalando. A gente consegue perceber quando a gente está alegre. A gente consegue. Sim, e recebendo também da pessoa. Triste. Às vezes, aquilo também às vezes não é nosso. Por isso que eu te falo que às vezes tem pessoas que são tóxicas. Você não estava com aquela emoção, você não estava se sentindo daquele jeito, e chega uma pessoa, vem contar uma história para você. Você pode até ouvir, mas você precisa se blindar. Você não vai dizer, não quero ouvir. Não, você pode ouvir. A pessoa precisa desabafar, precisa ter um ombro amigo, a gente precisa de apoio. Mas você precisa prestar atenção se aquela pessoa está depositando um lixo em você. Você não é lixeiro. Eu não sei por que eu falei isso agora, porque nem estava, né? Mas é importante, às vezes alguém está precisando ouvir. Você não é uma lixeira. Você pegar a pessoa jogar, não. Ela pode estar querendo desabafar, mas ela vai desabafar para ela construir algo novo e melhor. Agora, ela simplesmente jogar em você, você não pode aceitar isso. E da mesma forma, você também não pode fazer isso em ninguém. Né? Então, o caminho, ele é mão dupla. Vai e volta. Para construir relações saudáveis, a gente precisa prestar atenção no que a gente está sentindo. Então, a ferramenta que eu trouxe hoje, que é a roda, ela pode ajudar você a qualificar, dar um nome para essa emoção. Mas, no fundo, você pode ir nas básicas, nessas 8 básicas, ou você vai no Marta, que você identifica o Marta mais fácil. Medo, amor, raiva, tristeza e alegria. Você pode ir no Marta. Você está sentindo medo? Por que você está sentindo medo? Aconteceu alguma coisa? Angústia? Ou não, aconteceu muita coisa na minha casa hoje. Então, você vai ter que respirar, parar, deixa aquilo por enquanto e você vai para o outro ambiente, você separa. Precisa separar, né? Bom, é isso. Já estamos quase terminando. Vai seu telefone novamente. Tem um convite aqui que mandaram para mim, que também serve para você, Selma. Conecta Saúde Mental, Síndrome de Burnout. Um encontro para gestores, profissionais de Secretaria de Saúde, RH, pessoas que trabalham com a saúde mental para o síndrome de burnout. O SESI-DF convida você para participar do Conecta Saúde Mental, Burnout Sem Mitos, Prevenção e Cuidado no Trabalho. Será uma oportunidade única para discutir os impactos da síndrome de burnout nas organizações, conhecer estratégias de prevenção e práticas para promover ambientes de trabalho mais saudáveis, seguros e produtivos. Além de especialistas nas áreas de saúde, direito e segurança do trabalho, o evento contará com momentos de troca de experiências e networking. Dia 12 de agosto, das 14 às 18 horas, no SESI Central Park, na Asa Norte. Vagas limitadas. Quem quiser interesse, só você entrar em contato comigo para você se inscrever, porque vale a pena você participar desse encontro do SESI, lá na Asa Norte. Então, Selma, ficou o convite para o ouvinte e ficou o convite também para você. Obrigada. Que está. E hoje, amanhã, dia 28, tem outro convite, encontro de potências negras, porque o ouro é marrom no Xeribão. Onde é que é o Xeribão? Peraí, gente, deixa eu ver aqui. No Xeribão, aqui no Gama. Às 14 horas vai ter esse encontro de pessoas negras, nós somos convidados também. Lembrando, né, mais uma vez, que do nós convite temos do Márcio Michele. O convite da imersão, Márcio Michele, dia 31, 1º e 2, Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Quem quiser entrar em contato, né, meus contatos, ou aqui na rádio, 99218-8318, convite, ingresso para a imersão. Do Márcio Michele, método EVO. Selma, muito obrigada. Até o próximo mês, com pausa para emoção.